Estamos há 14 semanas falando sobre um tema: chegou a hora. Esse é o tema que já há 3 meses e meio estamos falando. Eu iniciei falando que chegou a hora de passar o Jordão, aqueles limites, né? Aquelas coisas que tentam limitar as nossas vidas. Chegou a hora de passar o Jordão. Chegou a hora de mostrar que somos semelhantes a Deus, semelhantes ao Pai. Chegou a hora de estar preparados para o grande dia. Chegou a hora de você saber quem eu sou. Aprendemos sobre isso também. Chegou a hora da igreja de nós sermos restaurados pela graça do Senhor. Chegou a hora da igreja produzir frutos que permanecem. Chegou a hora de entendermos que Deus nos criou para um tempo semelhante a esse. Muito obrigado. Para um tempo semelhante a esse. Nós vivemos no tempo certo. Com frequência nós pensamos, né? Felizes são aqueles que viveram numa época diferente. Não. Felizes somos nós. Estamos vivendo o plano, o projeto, o propósito de Deus. Deus te criou para esse tempo. E se Ele nos criou para esse tempo, é porque Ele já nos capacitou a enfrentar esse momento e vencer. Amém? Deus nos chama de mais do que vencedores. Então, Deus nos chamou e tem nos preparado para esse tempo. Chegou a hora de vermos o que o Rei faz. Chegou a hora de vivermos de glória em glória, de entendermos e pedir ao Senhor: mostra-nos a tua glória. Chegou a hora de entender que os nossos erros, os nossos pecados não limitam o agir de Deus. Chegou a hora de entender que nós fazemos bem quando nós fazemos planos, quando nós planejamos. Chegou a hora da igreja ser perseverante. Foi domingo passado, e agora nós vamos aprender um tema. Chegou a hora de entender que um dia a porta vai se fechar. É um assunto muito importante. Espero que o Senhor me dê graça para transmitir essa mensagem, e graça maior para você ouvir a mensagem, entender e ficar atento, porque o dia do Senhor se aproxima e a igreja deve estar preparada. Eu quero convidar você a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Mateus capítulo 25. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Talvez você é visitante, você que está assistindo aí também pela internet, talvez você pela primeira vez está ouvindo a palavra de Deus. Jesus veio a essa terra, trouxe a sua mensagem, fez discípulos, estabeleceu a igreja. Eu e você, nós sabemos que Jesus foi morto naquela cruz. Nós temos um símbolo aqui da cruz, e a cruz está vazia. E nós propositadamente, o irmão ali, ao preparar a cruz, escreveu, inspirado por Deus, escreveu assim, ó: Ele vive, porque Ele não está mais ali. E porque Ele vive, Ele ressuscitou. A mensagem que nós temos pregado já há 2000 anos é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E isso é um dos assuntos mais falados na Bíblia, porém mal interpretado por algumas pessoas. Houveram pessoas, homens, que se levantaram e disseram: olha, Jesus vai voltar em 1940 e alguma coisa. Não voltou. Aí nós erramos o cálculo, será em 1900 e não sei quanto. Não voltou.
Será em 2012? Não foi, porque a palavra do Senhor nos diz que o dia e a hora ninguém sabe. Então eu não posso dizer para você quando Ele virá. O Senhor, por amor e por graça, Ele nos deixou alguns sinais, para que nós, olhando esses sinais, nos lembrássemos: está chegando. É como uma viagem que você encontra lá o destino daqui a 50 quilômetros ou 100 quilômetros. Daqui a pouquinho você vê, na próxima interseção ali, você dobra e você entra, já está na cidade, e os sinais vão mostrando, as placas vão mostrando. Assim somos nós. Quando nós vemos alguns sinais acontecendo, nós nos lembramos: Jesus já tinha avisado, Ele já tinha nos avisado. Então eu quero falar a vocês, o tema da mensagem é esse: fechou-se a porta. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Para que a igreja possa participar, vamos lá. Os homens lêem o versículo 1, as mulheres o versículo 2, e assim vamos intercalando até o versículo 13. Vamos lá, homens. Jesus... Amém. Esse versículo final fala: fiquem vigilantes, porque vocês não sabem o dia e nem a hora do que o noivo virá. Vamos entender essa passagem aí, que nos fala dessas 10 moças. O casamento judeu, do povo judeu, a cultura era assim: a festa começava na casa do noivo. Quando o noivo preparava tudo para o casamento, e ele saía da sua casa para buscar a noiva. E esse ato de sair da sua casa, depois que tudo estava preparado para ir ao encontro da noiva, 10 moças convidadas de honra, hoje as madrinhas do casamento, as 10 moças que foram convidadas, elas tinham por ofício ter tochas na mão. Essas tochas
com lamparinas, com o óleo dentro, pavio, acendia-se aquela lamparina e ficava aguardando a chegada do noivo. Então essa era a função dessas 10 moças, aguardar quando o noivo estivesse chegando. As moças ajudariam com essas tochas, levando até aonde estava a noiva. O noivo e a noiva então se encontravam e voltavam para casa, aonde a festa de casamento iria acontecer. Bem, o texto aí que nós lemos, os irmãos leram, os primeiros versículos, nos falam de que nesse grupo de 10 moças, 5 delas eram ajuizadas, e 5 eram moças sem juízo, não tinha noção. Então tem pessoas que não têm noção, e tem pessoas que já têm noção do que estão fazendo. Dessas 10 moças, 5 delas somente estavam preparadas. É como aquela corrida onde chamaram 2 moças para ficar na chegada com a faixa, para que quando passasse o corredor, pegaria aquela faixa ou ultrapassaria a faixa dizendo cheguei, Mas as moças não estavam preparadas. Quando chegou o corredor, eles foram pegar a faixa e se atropelaram, e o corredor veio e levou as moças e a faixa e tudo junto e caíram. Pois é, tragédia, Não está preparado. Tem gente desajuizada. Lembro também daquela corrida, aquelas saudosas corridas de domingo, Ayrton Senna. Aí chamaram uma pessoa famosa, não me recordo agora quem é, só para dar a bandeirada quando Ayrton Senna passasse, ou quando o primeiro lugar passasse, E passou e o rapaz estava conversando, ele esqueceu. Quando ele olhou, aí ele já foi, mas já tinha acontecido. Então tem gente sem juízo, tem gente que não se prepara, por mais que as orientações são dadas, por mais que as pessoas avisem, tem pessoas sem juízo. E chega um momento, irmãos, em que as diferenças, elas aparecem. Até o momento em que o noivo estava chegando, as 10 moças estavam juntas. As 10 moças eram convidadas de honra. As 10 ficaram com sono. As 10 dormiram. Quando o noivo estava chegando, alguém gritou: eis o noivo, saiam ao seu encontro. As 10 escutaram, somente que na hora que elas ouviram, foram pegar a tocha. 5 delas se deram conta de que já não havia mais óleo o suficiente, porque o noivo chegou à meia-noite, e por chegar à meia-noite, muito óleo já havia sido queimado, e porque muito óleo se queimou, já não se tinha mais no recipiente. Quem estava preparado poderia continuar alimentando a tocha, mas quem não tinha, que era o caso de 5 desajuizadas. E esse texto nos fala exatamente disso. Existem pessoas que, assim como essas 10 moças, receberam o convite, são convidadas de honra, estão aguardando o noivo, mas não tem óleo o suficiente para poder fazer aquilo que que se espera de que se faça. Existem pessoas, irmãos, que estão no nosso meio, assim como eu e você, pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Todos somos iguais, todos nós estamos na mesma condição. O que os irmãos que estão aqui na frente ouvindo a mensagem, quem está mais lá atrás ouve a mesma mensagem, quem está na internet ouve a mesma mensagem, os irmãos que estão lá fora
ouvem a mesma mensagem. E até aí todos nós somos iguais. Mas quando vier o noivo para o casamento, as diferenças vão ficar evidentes. As diferenças ficarão evidentes. Para você entender, eu separei um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 16. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para a festa que ia dar. Quantas pessoas ele convidou? Muita gente. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Eu estou lendo Lucas, capítulo 14, agora lerei o versículo 18. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos das cidades e tragam os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Versículo 22. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. A minha conexão, essa conexão aí, fique cheia. Você já mandou convite para as pessoas assistirem o culto? Os irmãos precisam vir, para que a minha casa fique cheia. Versículo 24. Pois eu afirmo a vocês, que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Olha só, a parábola da grande festa, e nós falamos da parábola das 10 moças. Então existem pessoas que recebem o convite, são honrados, recebendo a oportunidade. Você quer cuidar de um pequeno grupo? Você quer cuidar de um rebanho? E tem pessoas que, ajuizadas, claro, que oportunidade, que privilégio. Outras pessoas desprezam. Outras pessoas não entendem o privilégio que é. Irmãos, é um privilégio ser usado por Deus. É um privilégio ser usado pelo Senhor, ser instrumento nas mãos do Senhor, ser um vaso de honra nas mãos do nosso Deus. Aquela canção antiga, você conhece? Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas. Quem conhece? Senão eu estou cantando sozinho, só eu. Eu. Dois, pelo menos uma pessoa ali a mais. Só! E aí a canção diz: faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para o teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Eu quero ser esse vaso de bênção nas mãos do Senhor. Que privilégio meu poder levar uma mensagem para vocês. Que privilégio teu de poder convidar um amigo, um parente, a família. O salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É convite, é ser instrumento nas mãos do Senhor.
E o Senhor, nesse casamento, a noiva convidou 10 moças, convite de honra. De todas as pessoas, 10 moças foram convidadas. E elas precisavam entender que quando recebe um convite para o casamento, você está sendo honrado. Uma honra, que bênção poder participar desse momento. Das convidadas, das 10 convidadas, 5 entenderam o momento, e 5 delas não estavam preparadas. Quando que se percebeu? Na hora do casamento. Na hora do casamento, as coisas precisam estar tudo preparado. Teria tantos exemplos para dizer para os irmãos de pessoas que, falando literalmente do casamento, chegou na última hora. Eu cheguei para uma pessoa e disse assim: olha, só farei o casamento de vocês, só faço o casamento religioso se vocês primeiro fizerem o casamento civil. Aí a pessoa disse: tá bom, pastor, então nós vamos fazer o casamento civil. E chegou na última hora e disse assim: pastor, eu não consegui meus documentos, pegou fogo na casa e o papagaio morreu, o cachorro saiu e não sei o que mais aconteceu. Eu disse: eu falei para vocês, sem o casamento civil não faço o casamento religioso. Pastor, mas o convite já foi enviado e agora? Eu disse: agora eu não vou me preocupar com isso. Avisado vocês foram. Era um caso de estelionato, irmãos. Literalmente. A pessoa foi lá, pegou um documento de uma outra pessoa e disse: esse aqui é meu documento. E eu casei chamando José de Genésio, porque eles mudaram o nome, mudaram o endereço, mudaram tudo. Por quê? Porque não estavam entendendo o momento, não entenderam a seriedade, não estavam preparados. Nós precisamos estar preparados, porque o dia e a hora que nós não sabemos, Jesus virá para buscar a sua igreja. E se você é a igreja do Senhor, você precisa estar preparado para esse dia. Como preparar-se para essa festa? Como podemos estar preparados? Primeira coisa, então, as diferenças elas vão aparecer. Existem pessoas que se preparam. Teve um outro casamento que fui fazer e eles conseguiram às 17h59, foram no cartório porque depois era feriado, não iam conseguir. Eu disse: se virem. Aí eles foram e conseguiram, mas é corrido. Por quê? Porque precisa planejar. O casamento precisa planejamento. E quando nós vemos essa passagem, o texto está falando que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e haverá esse casamento. É certo que quando Mateus 25 foi escrito, não havia esse entendimento nas pessoas, de que o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, mas hoje nós sabemos disso. Hoje nós sabemos. Então nós precisamos entender que existem diferenças, e essas diferenças, quando Jesus vier, tudo será colocado a limpo. Nada estará ou continuará oculto, tudo será revelado. Então é muito importante que nós, como igreja, estejamos preparados para o casamento, porque o noivo vem e a noiva precisa estar arrumada, a igreja precisa estar preparada, né? Prepare-se para a festa. Como podemos nos preparar para a festa? Versículo 7. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças, sem juízo, saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Esse texto fala
que essas 5 moças ajuizadas, elas não apenas eram ajuizadas, como elas entraram para a festa junto com o noivo. Fala de comunhão, fala de intimidade, fala de proximidade. Como estar preparado para esse dia? Chegaram para um homem que era mestre da lei, chamado Nicodemos. Jesus falou para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos era um homem já de uma certa idade, e ele disse: como, Jesus? Porventura eu voltarei para o ventre da minha mãe e nascerei segunda vez? Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Como estar preparado para esse dia? Somente nascendo de novo. E como nascer de novo? Irmãos, o novo nascimento é o requisito para entrarmos na festa de casamento. O novo nascimento é o requisito para entrarmos no reino dos céus. O novo nascimento é o requisito para que nos tornemos filhos de Deus. As pessoas pensam que todas são filhos de Deus. Você pensa talvez, ou já até falou: eu também sou filho de Deus, também tenho direito, sou filho de Deus. Todas as pessoas são criação de Deus. Todas as pessoas são criação de Deus. Se torna filho aquele que nasce de novo. Como se preparar para o casamento? É preciso nascer de novo. E como nascer de novo? Foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus, um mestre da lei, alguém que ensinava a outros, mas que não conseguiu entender. E Jesus disse: você precisa de um milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento acontece quando você reconhece que você é pecador e que sozinho você está perdido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como estar preparado para a festa de casamento? Como estar preparado para o grande dia em que Jesus virá para buscar a igreja? Nós estamos preparados quando nascemos de novo. E nascer de novo não é um botão que eu aperto, mas é uma decisão de crer e de entregar a vida ao Senhor Jesus. Será que você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Será que você um dia já disse: Jesus, eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso de Ti? Quando isso acontece, um milagre acontece dentro de nós, aqui dentro. Gilberto continua com a mesma essência exterior, mas dentro de mim algo aconteceu. O novo nascimento começa a ser gerado, e o velho Gilberto, que se inclinava para as coisas do mundo, começa agora a desejar ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, orar, cantar. Num domingo à noite, estar aqui ouvindo a palavra. Isso é para quem nasceu de novo, ou para aquele que deseja esse novo nascimento. Com tantas conexões na internet, você está ouvindo essa palavra, é porque você ou já nasceu de novo, ou deseja esse novo nascimento. O texto diz o que lá em João 3,16? Vamos falar, irmãos? Porque Deus... Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não se perca, não seja condenado ao inferno, mas tenha a vida eterna.
O casamento é isso, o dia que Jesus vem para buscar a sua igreja. Como posso estar preparado? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Salmo 37, versículo 4 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça. Entregue o teu caminho. Em Provérbios nós encontramos 4:23. Provérbios diz assim: é sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. O salmista ele também diz no Salmo 119:11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então é isso, irmão, irmã, amigos que aqui estão. Há pessoas que passam a vida toda e não fazem essa decisão, essa escolha. E para essas pessoas é uma tragédia. A tragédia não é eu precisar usar máscara. A tragédia não é um vírus. A tragédia é uma pessoa morrer sem certeza da salvação, sem nascer de novo, sem ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Há pessoas caminhando para a perdição, indo para o inferno, mas não por falta de amor, porque nós falamos, Deus amou o mundo de tal maneira, no inferno, mas não por falta de amor, porque nós falamos, Deus amou o mundo de tal maneira. Não é por falta de amor que as pessoas se perdem. Muitas vezes é porque não há quem pregue. Como crerão se não há quem pregue, diz a palavra? E como pregarão se não forem enviados? É por isso que nós, como igreja, desafiamos a cada um a ser um discípulo, a cada casa ser uma igreja, não é? Cada lar, assim, a minha casa é uma partícula, é uma parte da igreja do Senhor Jesus. Quantos já tiveram reunião de PGM na sua casa? Que bênção, Deus abençoe, que bênção, que bênção. Muito bom, é isso aí. É você dizer assim, minha casa está aqui, a casa é sua, não é isso que nós cantamos? Pode entrar. Temos uma canção que fala sobre isso. Então o texto fala sobre isso, prepare-se para a festa. Há um texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus nessa noite está batendo, através desta palavra, em corações petrificados. Sabemos que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Um dia meu coração era duro como uma pedra, e Jesus transformou, e deu-me um novo coração, um coração que agora se importa com Deus e com as coisas do seu reino. Você também é assim, ou pode ser assim. Você precisa estar preparado para a festa. Conta para a pessoa que está ao seu lado, se ela entende, pergunta para ela assim: você já entendeu como está preparado para a festa? Pergunta aí. Se ela não entendeu, diz para ela: é o novo nascimento. É isso aí, irmãos, nós precisamos estar preparados para esse dia, porque no versículo que nós lemos, no versículo 10 diz: e a porta foi trancada. A porta um dia vai se fechar, um dia a porta há de se fechar.
Isso é um fato também. O profeta Isaías, em Isaías 55, versículo 6, esse texto nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Em Gênesis capítulo 7, nos conta a história da Arca de Noé. E a Bíblia nos fala que quando a arca foi construída, Noé construiu a arca, todo preparado. O Senhor disse: agora chama os animais. Entraram todos os animais. Entrou também Noé com a sua família, a sua esposa, filhos, filhas, né, e seus filhos e a esposa dos filhos. Entraram todos. E em Gênesis capítulo 7, no versículo 16, diz que o Senhor fechou a porta. Chegou o momento em que a porta foi fechada. Não foi o homem que fechou, foi Deus. E nós muito bem sabemos, quando ele escreve na carta para a igreja de Filadélfia, ele disse: eu sou aquele que abro portas e ninguém fecha, mas eu fecho portas e ninguém abre, porque Ele tem a chave de Davi. É Ele que pode abrir, é Ele quem pode fechar. Essa noite, a porta, chamado Jesus Cristo, Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim encontrará alimento, descanso, pastagem. Ele diz que é nele que repousa a resposta. Então essa noite a porta continua aberta. Essa noite é uma noite de salvação, que você pode dizer: Senhor, eu quero estar preparado para essa festa, eu quero estar preparado para esse casamento, eu preciso desse novo nascimento. Eu nada posso fazer a não ser dizer: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Eu te entrego a minha vida, porque o dia e a hora que nós não sabemos, Jesus virá. Breve Ele virá, diz a palavra do Senhor, e não tardará. Nós precisamos então estar preparados. E essa noite é noite de decisão. Falei para vocês de Gênesis, falei também para vocês de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que o Senhor é aquele que abre porta, que ninguém fecha. Fecha a porta que ninguém abre. Essa noite, a porta que se chama salvação, que se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, está aberta. Em Mateus 11, 28 e 29 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, esse é suave, e o meu fardo, esse é leve, é nele que encontramos a leveza para a vida, somente em Jesus, somente nele. Será que essa noite você gostaria de preparar-se para esta festa de casamento, entregando a sua vida ao Senhor Jesus? Quem sabe você pode essa noite dizer ao Senhor: eu te entrego a minha vida. Nós estaremos cantando uma canção que diz: Maranata, vem Senhor Jesus. A palavra Maranata significa que a igreja está dizendo: vem Senhor Jesus. Nós estamos aguardando o noivo. Nesse casamento, nessa parábola, nessa comparação que foi feito, o noivo chegou, era meia-noite. Meia-noite significa, chegou no momento em que ambas estavam dormindo. E o problema não é estar dormindo, porque 10 estavam dormindo, mas 5 delas haviam preparado-se para a festa, tinham nascido de novo. Então, quer o noivo chegue de dia ou chegue à noite, aqueles que estiverem preparados para a festa estarão com Ele para sempre. E eu quero convidar você nessa noite
a fazer essa escolha. Nós estamos encerrando esta série de mensagens que fala, chegou a hora. E nesse momento eu quero dizer para você, chegou a hora de você decidir. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Diga isso para Ele nesse momento, diga isso a Ele. Diga, Jesus, eu quero estar preparado para esse dia. Jesus, eu quero entregar a Ti a minha vida, não somente minha vida, mas a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu futuro. Eu quero entregar tudo a Ti. Eu espero você fazer, dar esse tempo para que você